meu Senhor. Olha a palavra do Senhor no livro do Evangelho de Lucas. Pegamos de João pela manhã, em Lucas capítulo 10, agora à noite. Texto bastante conhecido pela igreja, de forma geral, dos versículos 25 ao versículo 37. Bom samaritano. Diz assim a palavra do Senhor. Vejam lá, acompanhem comigo, irmãos. Versículo 25 ao 37 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe os óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar, irmãos? Agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nossa oração nesse momento é que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra. Que seja um momento prazeroso para o Teu povo nesse momento. Possamos aqui ouvir, entender a explanação dessa palavra, a explicação, e ser confrontado e confortado com essa mesma palavra. Nos ajuda a ser moldados por ela. Que Teu Espírito Santo constantemente fale ao nosso coração através da pregação. Edifica a Tua igreja, edifica o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho é um texto bastante conhecido, né, pela igreja, principalmente pelas suas interpretações. Inclusive, numa conversa que tivemos eu e Carol, ela estava ouvindo uma reflexão nesse texto de um pastor, que eu não sei qual é, e ela achou estranho a interpretação do pastor e veio me perguntar qual era de fato a interpretação desse texto, e por isso, hoje a gente está meditando nesse texto, porque a gente caminhou junto nesse texto aqui. Ele disse: domingo você vai saber a real interpretação. Porque, irmãos, um homem que é uma grande referência para nós, né? Pelo contexto em que se vivia na época e pela escola que ele frequentava na época, ele interpretou essa parábola de forma errada, né? Esse era Agostinho. De tantas qualidades, ele tinha alguns defeitos. É um homem, né, como qualquer um outro. E da escola que ele participava, que era uma escola de alegoria naquela época, ele interpretava esse texto, e talvez vocês tenham escutado já esse tipo de interpretação. Inclusive é a mais comum em igrejas pentecostais interpretar esse texto dessa forma, onde as pessoas, e o próprio Agostinho vai dizer que o homem que desceu de Jerusalém para Jericó somos nós.
E os salteadores ali que vai roubar aquele homem e vai deixar quase semi-morto, é o pecado. Cristo é o bom samaritano. Né? A hospedaria em que o bom samaritano leva o homem é a igreja. Os 2 denários são os sacramentos. E a promessa da volta do bom samaritano é a segunda vinda de Jesus Cristo. Né? Interpretação linda, né, irmãos? E de fato não há erro aqui, né? Não falando da interpretação, mas na questão de salvação, o caminho que se segue, né? Não há uma mentira quanto a isso, né? Comparada à salvação, mas não é isso que o autor e aqui Jesus Cristo ele quer explicar, ele quer dizer aqui nessa parábola. Não mesmo. Não é isso que Jesus Cristo queria ensinar, e portanto, esse tipo de interpretação, ou qualquer outro que se pareça com isso, ou que eu atribua as pessoas ou os personagens e as coisas nessa parábola a coisas totalmente diferentes, ou como o próprio Agostinho fez, é uma interpretação errada. Não é isso que o texto quer dizer, não é isso que Jesus quer ensinar. Não pode ser aplicado ao texto. E aí eu vou dar uma chave aqui, irmãos, para nos ajudar a interpretar quando nós lidamos com esse texto, né? Principalmente parábolas, de uma forma geral. Há 2 formas de interpretar a parábola. Uma é quando ela já está interpretada pelo próprio Jesus Cristo. E aí é bem legal, né? Porque a gente não tem trabalho. Jesus Cristo já fez o trabalho por nós. Por exemplo, você vê da parábola da semente, que é plantada em vários terrenos. E aí o próprio Jesus Cristo em seguida vai interpretar essa parábola, vai dizer, ó, que é o coração do homem, enfim. E aí é maravilhoso. Mas há parábolas que Jesus ele não interpreta, e não cabe a nós fazer tal interpretação alegórica, como muitos se fazem, atribuindo a cada personagem uma coisa que nós vivemos hoje, a igreja, como o próprio Agostinho fez aqui, e muitos têm feito. Infelizmente, irmãos, é bem comum isso acontecer. Pastores, pregadores têm pregado nesse texto aqui exatamente dessa forma. Veja, o bom samaritano é Jesus Cristo. Uns dizem até, pasmem, né? Que o animal que carrega o homem até a hospedaria é o Espírito Santo, que vai levar para a igreja. E eles fazem isso, né? E talvez a motivação seja até sincera ou verdadeira, de querer interpretar, mas por falta de ferramentas, por falta de se aprofundar, por falta de estudar, por falta de entender, ou de ler, simplesmente a parábola não consegue trazer o ensinamento real de Jesus Cristo. E por isso a igreja perde, né? A igreja padece, deixa de ouvir os ensinamentos de Cristo por causa de uma má interpretação. E aí, irmãos, é interessante porque interpretando mal as Escrituras, nós entendemos mal a Escritura. A gente estava falando sobre isso mais cedo, né? E nós começamos a caminhar, a trilhar um caminho em que quando é tirado das Escrituras uma interpretação ruim, mas todo o resto vai começar a desandar. Todo o resto começa, principalmente nos 3 primeiros capítulos da Bíblia de Gênesis, né? Falando sobre isso. Se você não conseguir interpretar os 3 primeiros capítulos de Gênesis de uma boa interpretação, você caminha toda a Bíblia de forma torta, né? Não há um real ensinamento aqui. Então, sabendo disso, irmãos, a gente olha para a parábola de uma outra forma. E qual é a chave que eu lhes daria, né? Ou uma melhor forma de interpretação? Simples. É você, quando estiver diante de uma parábola, você olhar exatamente o que introduz a parábola. Ou porque Jesus, ele ensina através da parábola. O que é que Jesus quer ensinar? Qual foi o ponto a chave que foi virada para que Jesus trouxesse essa parábola? Então, é só você olhar o antes da parábola e o depois da parábola, que vai lhe dar as ferramentas necessárias para você entender ou interpretar o que a parábola quer dizer. Então, sabendo disso, irmãos, quando nós olhamos para o texto de Bom Samaritano, o que vem antes de fato da parábola, está lá nos versículos 25 aos versículos 29. Aí a gente vai conseguir ter uma ideia do real, do sentido da parábola que Jesus quis trazer para o ensinamento. Veja o que é que diz. Eu vou ler de novo dos versículos 25 aos versículos 29. Veja o contexto para que a parábola seja dita, né? Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe:
Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta era essa, né? Que farei para herdar a vida eterna? Já se fizeram essa pergunta a Jesus também, de outra ocasião. Mas aí continua, veja lá. E aí Jesus responde, versículo 26. O que está escrito na lei? Como interpreta-se? Jesus responde da mesma forma que na outra ocasião, né? Com o jovem rico. E aí, versículo 27, ele responde, o intérprete da lei. Quer dizer, o que diz na lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E continua. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Está respondido aqui. Mas aí no versículo 29 há uma autojustificação aqui, né? Ele não se contenta com isso, com a resposta de Jesus, e o intérprete vai se levantar no versículo 29 e vai dizer: quem é o meu próximo? Então, e aí começa a parábola, né? Então, por que Jesus ele descreve a parábola no versículo 30? Para responder à pergunta que o intérprete faz a Jesus: quem é o meu próximo? Então, a intenção de Jesus não é dizer que o samaritano era ele, não é dizer que a igreja era hospedaria, não é dizer que os denários eram sacramentos, os 2 denários, não é dizer que a volta de Jesus, a volta do bom samaritano ali é Jesus que nasceu na segunda vinda, não é nada disso. O bom samaritano é dado aqui como parábola, simplesmente para responder à pergunta do intérprete: quem é o meu próximo? E é sobre isso que nós vamos falar, né? Quem é o próximo? Quem é o próximo? E aqui eu quero interpretar, irmão, melhor dizendo, eu quero comparar o intérprete da lei como um advogado, né? Não no sentido prático da profissão, mas como um exímio conhecedor da lei. De um advogado você pressupõe que ele conhece toda a lei, né? E aqui o intérprete da lei era exatamente isso, não um advogado no seu exercício, mas aquele que conhecia toda a lei nos seus mínimos detalhes, a ponto de decorá-la, a ponto de saber de cor, tanto que ele responde de cor aquilo que o Senhor pergunta sobre a lei. Então, um homem que tinha todo o conhecimento da lei, toda a Torá, que sabia os detalhes, que sabia cada minúcia da lei e o que significava aquilo ali. Era um homem que detinha esse conhecimento. Esses homens eram que de fato mais conheciam a lei. Eles interpretavam, os intérpretes, né? Eram os grandes conhecedores da lei. E eles descreviam cada pedaço da lei corretamente, sem mudar um tio, nem um ai, nenhuma vírgula. Eles conheciam cada letra. Mas o texto também nos diz que a motivação do coração desse homem era pôr Jesus à prova. Lembra, logo no começo, no versículo 27, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E a gente vê isso todo o Evangelho, né? Todo o tempo a gente vê isso. Era costume desses homens, eles queriam pegar Jesus na contradição da própria Escritura. É o grande armadilha ardilosa de Satanás, né? É usar a Escritura para fazer pecado. Você pode, porque a Escritura diz que pode. Você não pode, porque a Escritura diz que você não pode. E aí querem colocar a Escritura contra a Escritura, né? Cristo contra a Escritura aqui nesse caso. E aí a pergunta, como eu havia dito, foi a mesma pergunta que o jovem rico fez: Senhor, ou melhor dizendo, mestre, né? Veja, é a soberba de um intérprete da lei, que era o mestre da lei, chamando Jesus Cristo um filho do carpinteiro de mestre, né? Não existia nada de temor aqui contra Jesus Cristo, mas uma pura ironia, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Responde aí, né? Tu é bom, né? O jovem rico vai dizer: bom mestre, né? Responde: o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí, irmãos, quando se faz essa pergunta a Jesus Cristo, é criar a própria cova, né? Jesus responde: conhece a lei? Com certeza ele conhecia a lei, é uma pergunta retórica, né? Como você interpreta a lei? É interessante porque quando nós temos uma boa base da doutrina do pacto
E nós temos, porque nós tratamos disso, né, esses domingos aí, nós conhecemos um pouco da doutrina do pacto, das suas implicações. Também quando tratamos da doutrina da salvação, fica claro a estrutura da salvação, que está na obra de Cristo, que está na justificação em Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, e não na nossa justificação, não nas nossas obras, e não na nossa morte, nem na nossa ressurreição, mas em Cristo. Porque o juízo de Deus foi derramado em Cristo para nos livrar dele. Quando nós temos essa base firmada, e é interessante porque quando Jesus responde dessa forma como ele respondeu, olha para o versículo 26, né? Jesus diz assim: o que está escrito na lei? Era o intérprete da lei. Diz: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Jesus, quando ele responde isso para um mestre da lei, um intérprete da lei, Jesus humilha a sabedoria desse homem, humilha o cargo que ele estava ali sobre tudo e sobre todos, né? O respeito que ele tinha sobre as pessoas. Ele não humilha a pessoa, mas a soberba do coração daquele homem. Jesus humilha a sabedoria, o conhecimento do intérprete. É como você chegar para um médico e perguntar a ele se ele sabe o que é bom para uma gripe, né? Tem certeza que você sabe o que é isso? Jesus humilha a sabedoria, o conhecimento daquele homem. Não a pessoa, mas o conhecimento, a soberba que ele tinha. E como um bom intérprete que ele era, né? Ele responde rapidamente, na lata. De cor salteado, decorado ele tinha. Só que ele só poderia afirmar ou responder com a mente, não com o coração. Ele sabia decorado o que a lei dizia, mas ele não podia afirmar que ele praticava a lei. Nunca. Por isso que ele respondia com a mente e não com o coração. E veja a resposta dele, né, no versículo 27. Ele cita exatamente o que está nas Escrituras. Se a gente for rapidinho para Deuteronômio capítulo 6, bem rápido aqui, só para a gente. E aqui está um conceito bíblico velho testamentário, né? O veterotestamentário, né? Que as pessoas acham que o conceito de lei moral é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A gente muitas vezes acha que só vem em Jesus Cristo, né? Mas isso é antigo, né? Está desde o Velho Testamento. Capítulo 6, versículo 5. Diz exatamente isso: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E se nós formos para Levítico, voltando um pouquinho, versículo, capítulo 19, versículo 18, parte B: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, é um conceito que está no Antigo Testamento, né? Jesus ele não veio inovar aquilo que a lei dizia. Jesus ele veio afirmar, né? Tanto que o intérprete da lei ele conhecia esse conceito. Ele não precisava citar os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos é exatamente isso. Se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Só que quando Cristo lhe responde a pergunta do que ele deve fazer para herdar a vida eterna, né? Cristo não responde, ele responde com outra pergunta. O que diz a lei? Como interpreta a lei? De tal forma, irmãos, que isso mexe com a consciência daquele homem. Vê que o foco do texto aqui não é a parábola em si. O foco está na discussão entre o homem, Cristo e o intérprete, ou melhor dizendo, o intérprete e Cristo. A parábola é só uma analogia para ficar claro e responder a pergunta daquele homem. E aí, o que acontece em seguida é que Cristo ele responde de tal forma que mexe com a consciência do intérprete, a mente dele. Quando o intérprete para pensar naquilo que ele respondeu, e ele lembra que para alcançar o céu é preciso que cumpra-se a lei.
Amar a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos, e amar o próximo como a si mesmo, com toda a força, conhecimento, entendimento. E aí, eu tenho para eu chegar ao céu, para eu herdar a vida eterna, eu preciso fazer isso na sua plenitude. Mas eu não consigo, porque eu falho num ponto e no outro. E eu falho em todos os pontos. A sua consciência na hora é acusada. Ele se acha indigno de alcançar os céus, a vida eterna. E, consequentemente, é colocado no inferno pelos seus próprios atos. E aí, Cristo diz algo no versículo 28, veja lá. Jesus diz assim: exatamente isso. Respondestes corretamente, faz e vive. E essa afirmação de Cristo é extraordinária, né? Porque Cristo remonta o papo das obras aqui nesse momento. Faz e vive. Quer alcançar o céu? Faz e vive. Quer ser salvo? Faz e vive. Só que, irmão, não tem ninguém que faça o suficiente para conseguir viver, né? E é interessante porque a lei ela tem um duplo objetivo, né? A lei de Deus, os 10 mandamentos, o amar a Deus e amar ao próximo, ela tem um duplo objetivo. A lei ela condena e a lei instrui, né? Para uns ela condena, para outros ela instrui. Para os ímpios a lei condena, baseado nas suas obras, diariamente. E para os crentes a lei instrui a amar a Deus e amar ao próximo, né? Isso é claro. Mas quando Cristo responde, faze isto e viverás, entre as linhas aqui, Cristo está dizendo também o contrário, né? Não faz e morrerá. Por isso que ele interpreta isso e ele vai dizer, eu não posso herdar a vida eterna. E se eu não posso herdar a vida eterna, eu estou caminhando para o inferno. É a mesma tônica da teologia do pacto, né? Do pacto das obras. É a mesma pegada aqui. Se eu comer do fruto, eu morro, e consequentemente, se eu não comer, eu vivo. Então, o que acontece com a consciência desse intérprete é acusação instantânea ali. Ele pensou, se eu fizer, viverei, mas eu não consigo fazer, por isso morrerei, por isso estou morto. E agora, como reagir a isso, né? Essa é a grande dúvida do ímpio, do pecador, da pessoa sem Cristo, né? Eu não sou digno de entrar no céu. Eu tento e não consigo. Porque eu erro, a lei me condena. E agora, o que é que eu vou fazer? E aí, irmãos, quando se chega nesse estágio, porque a pregação ela faz isso, ela condena o pecador, né? Mas ao mesmo tempo, a pregação ela traz graça, mostrando o caminho de saída para esse pecador, né? Então, chegando nesse estágio, há duas alternativas aqui. A primeira é se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, crer na sua obra, crer na salvação, sabendo que não é a justiça, não é a minha justiça, não são os meus passos, não são as minhas obras, que eu chego ao céu, que eu herdo a vida eterna. E aí, sabendo disso, eu confio no Senhor Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, caminho com Ele, caminho os seus passos, e agora a lei já não mais me condena, mas me instrui a viver de forma santa. Ou, segunda alternativa é tentar se justificar. Continuar tentando se justificar. Seguir morto na sua própria soberba, nos seus próprios caminhos, na sua própria sorte. E adivinha, irmãos, o que o intérprete ele decidiu fazer, né? Ele seguiu. Ele seguiu querendo se justificar. E ele faz perguntando a Jesus a seguinte pergunta, né? Quem é o meu próximo? Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus lhe responde com a parábola. Chegamos até enfim, né? Até enfim na parábola do bom samaritano. E essa parábola serve exatamente, não como uma alegoria de personagens, mas para explicar quem era o próximo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, certeza não, né? Mas acho que uma boa parte tem interpretado de forma errada quem é o próximo.
Agora, irmãos, podemos compreender melhor o ensinamento de Cristo aqui nessa parábola. O que é que Ele quer nos dar, o que é que Ele quer nos ensinar, quando olhamos para essa parábola e enxergamos de fato que Ele está explicando aqui quem é o próximo. E as parábolas seguem no versículo, a parábola segue do versículo 30 ao versículo 35, assim como muito tempo eu interpretei essa parábola de forma errada, com alegoria por alguns momentos, achando o próximo de forma errada também por alguns momentos. Mas se não é a graça de Deus, através dos instrumentos que Ele nos dá para enxergar as verdades das Escrituras. Leamos, veja comigo, versículo 30 ao versículo 35. Jesus prosseguiu dizendo, agora falando da parábola, né? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote para aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Essa é a parábola em que Jesus explica, respondendo quem era o próximo, que ele devia amar. Antes de a gente entrar de fato aqui na parábola, temos que ter em vista a relação que existia entre os judeus e os samaritanos, né? Os sacerdotes, os levitas, os judeus em si e os samaritanos. Talvez os irmãos já saibam, mas para reforçar aqui a nossa mente, os samaritanos eles não tinham todo o Antigo Testamento como escritura. Eles só tinham somente o Pentateuco como escritura. Eles não enxergavam os judeus como o povo de Deus. Eles negavam que, por exemplo, o templo deveria ficar em Jerusalém, mas deveria ficar em Samaria, sua capital. Os samaritanos eram um povo mestiço, povo que tinha um pai ou uma mãe, né, judeu, e o outro cônjuge, o outro pai, o pai ou a mãe seria um pagão, pessoa de outra nação. E por isso, irmãos, eles eram desconsiderados do povo de Deus, não faziam parte, havia ali um estigma, né? Eles não comiam na própria mesa, eles não se visitavam, eles não tinham um relacionamento nem um pouco saudável. Eram praticamente inimigos mesmo, eram tratados como, os samaritanos eram tratados como inferiores de fato, impuros, indignos, povo que jamais comeria na mesma mesa, dividiria uma casa. Essa é a relação entre os judeus e os samaritanos, né? É uma relação totalmente difícil. E agora Jesus provoca uma parábola que isso é confrontado, essa relação entre eles, mediante a lei de Deus revelando seu amor. Esse é o contexto da parábola, né? E aí veja comigo aqui no versículo 30. Jesus ele prosseguiu dizendo, né? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e isso era bem comum, irmãos, acontecer. As pessoas desciam de Jerusalém ficava muito alto, né? Comparado ao nível do mar. Jericó ficava um pouco mais abaixo. E esse caminho descida de Jerusalém para Jericó era bem comum na época. E também era bem comum que as pessoas, os historiadores dizem que era bem comum as pessoas serem roubadas nesse caminho. Porque eram caminhos estreitos que se passavam em vielas e ruas pequenas, em que salteadores ficavam às espreita, escondidas, esperando uma vítima passar para roubar, enfim. Isso era bem comum acontecer. Por isso que alguns chegam a dizer que essa parábola de fato aconteceu, foi uma narrativa real. Mas nada disso se pode afirmar com toda a certeza, né? Mas isso não está em jogo aqui. E aí era bem comum na cidade mais alta, Jerusalém, descer para a cidade mais baixa. Eles caem na mão de salteadores, esse homem. Nós não vamos saber de que grupo esse homem era, né? Qual era o povo desse homem, se ele era de Deus, se ele era samaritano. A Bíblia não nos traz, mas nos traz dicas e informações que podemos ter uma noção daqui, do que como isso se deu, né? Eles casaram tal sofrimento, e a Bíblia vai dizer que eles ficaram, aquele homem ficou semi-morto, né? Ali, quase morto ali. E tal foi a pisa, né, que deram naquele rapaz. Alguns comentaristas chegam a dizer que eles roubavam tudo a ponto de deixar nu aquele homem.
E essa informação a gente vai usar mais na frente, né? A ponto de roubarem até as suas vestes. E é interessante porque no versículo 31 o texto começa dizendo assim, casualmente, e eu adoro essa palavra, né? Porque quando ela aparece nas escrituras, por trás dessa palavra casualmente, né? A gente lembra do livro de Esther, casualmente, perdão, livro de Ruth, casualmente Ruth vai entrar no sítio, na fazenda de Boaz. E toda vez que a palavra de Deus traz essa expressão casualmente, por trás dela vem claramente a mão de Deus ali controlando os acontecimentos, do qual o homem para o homem é algo casual, mas para Deus é o cumprimento do seu decreto. E graças a Deus por isso, né? Nós não somos entregues à nossa própria sorte. E descia também desse lugar, depois que esse homem é roubado, é quase morto, descia desse lugar um sacerdote que, ele tem que fazer que vendo passou largo. Depois o levita faz a mesma coisa, vendo passa largo, distante, né? E por que Cristo usa a imagem desses dois homens, né? Homens que eram o povo de Deus ali. Os levitas não eram da tribo de Judá, mas eram aqueles responsáveis pelo templo, das canções e tantas coisas mais. Por que Jesus usa essas duas imagens desses homens? Porque é esperado desses homens que tanto é dado, que tanto conhecem a lei como esse intérprete, que tanto são voltados para a obra do Senhor, para os rituais, para tudo que o Senhor tinha entregue àqueles homens, conhecedores, exímios conhecedores da lei, é atrelado a esses homens a prática dessa lei. Se você visse naquela época o homem com as vestes de um sacerdote, vai um homem de Deus ali. Você espera daquele homem certa prática, certo cuidado, certa misericórdia, e mais do que os outros, sim. Então é o conhecimento da palavra de Deus que aquele homem tinha. Aí veja, é interessante porque eu trouxe aquela informação que talvez deixaram aquele homem nu, né? Porque esses mesmos comentaristas vão dizer que o samaritano não parou, melhor dizendo, o sacerdote não parou, nem o levita, porque se ele tivesse com as vestes, porque as vestes denunciavam de que povo você era, né? Isso era bem comum. Hoje na nossa cultura não, mas naquela época um povo, uma cidade se vestia da mesma forma, que é diferente do outro povo. Então, aquele homem ficou nu a ponto de o sacerdote não discernir se ele era judeu ou não, e por isso ele passa largo, porque se ele fosse samaritano eles não podiam nem tocar, porque eles iam se contaminar com aquele homem mestiço ali. E aí ele vai dizer que o sacerdote passa largo, que o levita passa largo a lei, como Deus manda que nós cumpramos. Será que também temos passado a largo de Deus? Será que também temos passado a largo do próximo? Talvez temos amado a Deus com o nosso entendimento, declarado isso com a nossa boca, mas com o nosso coração e com a nossa força temos negligenciado essa ordenança, esse mandamento, ou esses mandamentos. Porque amamos com a mente, irmãos, e isso é fato. As nossas emoções, aquilo que enche o nosso coração, né? A boca vai falar do que está cheio o coração. Transforma-se em prática, porque o entendimento, temos a certeza que devemos amar a Deus, que devemos amar ao próximo, mas o nosso coração vai na contramão disso aí. Nós negamos o Senhor com o nosso coração. E a força, aqui é a palavra força, de entendimento, coração e força que está relacionada nas últimas consequências à prática daquilo que temos no nosso coração. Aquele homem, intérprete da lei, ele entendia com a mente dele, com o intelecto, ele tinha bem estabelecido, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. E eu amo a Deus com o meu entendimento, mas não amo a Deus com o meu coração. Pedro, ele entendia isso, né? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E por último, Senhor, o Senhor conhece o meu coração.
te amo com entendimento, mas eu não te amo com meu coração. Restaura-me, Senhor. E aqui, irmãos, é o que acontece a esse homem, né? A esse sacerdote. Eles conheciam a lei, o levita conhecia a lei, mas eles não amavam a Deus, não amavam o próximo. O exercício deles estava atrelado somente ao ritual, às coisas que deveriam ser feitas, aos sacrifícios. Mas a obediência de amar com o coração lhes faltava. Eles falhavam no exercício do amor, né? O sacerdote olha para um morto e passa distante. É como se ele dissesse, né? Talvez ele pensasse, isso não faz parte do nosso arraial. Eu vou passar distante. Eu não quero conversa com ele, eu não devo a ele nada. Irmãos, em algum grau nós somos assim. Uns mais e outros menos. Eu sou assim, vocês são assim. Em algum grau nós pecamos nisso, sim. Todos nós. Nós temos até boas intenções. Nós queremos amar a Deus, nós fazemos isso com o nosso entendimento, mas nós não praticamos aquilo que nós entendemos. O nosso coração enganoso, ele transforma o entendimento como alvo principal, né, para glorificar a Deus. Onde o entendimento sem a prática de tal é um entendimento morto e vazio. Um entendimento mentiroso. Mas quando nós olhamos para o texto, veja lá, irmãos, versículo 33, passou um samaritano também. Não só um sacerdote, o levita, mas passou também, desceu um samaritano que seguia esse caminho, só que diferente dos outros, mesmo sem conhecer de onde fazia parte esse homem, né? Qual povo fazia parte. O samaritano passou perto e vendo, compadeceu-se dele. Um homem que tinha todos os motivos para rejeitar o próximo, porque ele era rejeitado por todos, né? Ao seu redor. O homem que tinha todos os motivos para passar a largo, mas ele decide passar perto de um homem semi-morto. E é interessante, irmãos, porque há uma aplicação aqui, né, que quando nós passamos longe das pessoas, nós não conseguimos enxergar a sua dor. Quando nós passamos longe das pessoas, nós a julgamos pelo que ela diz, ou pelo o que se está vendo ali naquele momento, né? Mas quando se passa perto, quando se há um relacionamento, quando se cria um vínculo com as pessoas que precisam de Deus, que precisam de Cristo, aí você consegue agora sentir as dores daquela pessoa, você consegue se compadecer dessa pessoa, você consegue derramar misericórdia, você consegue chorar com essa pessoa, porque você não passa de longe, não porque você está salvo e satisfeito e passa de longe, mas você quer resplandecer o amor de Cristo que caiu sobre a sua vida naquela pessoa. Porque é muito cômodo, irmãos, para nós passarmos de longe. Nós temos o nosso lugar reservado no céu. E problema daqueles que não têm. E nós passamos de longe. Porque passar de perto dá trabalho. Porque passar de perto você tem que colocar a pessoa no seu animal, levá-la ao hospital, a uma hospedaria, pagar por essa pessoa para que ela se trate. Nós devemos cuidar dos ferimentos dessa pessoa, porque dá trabalho, irmãos. E isso não compete somente ao pastor, não. Isso é o crente restaurado pelo Senhor. Porque assim, irmãos, como as suas feridas foram saradas, foram tratadas, como Deus usou pessoas para cuidar de vocês, ou estar cuidando de vocês, carregá-las no colo, lhe tirar do lamaçal de pecado e mostrar a luz, assim devemos replicar todas essas coisas naquele que é o nosso Senhor. Nós não conhecemos a dor dos outros, nós somos rápidos em falar. Nós não queremos nos relacionar com as pessoas porque isso dá trabalho, dor de cabeça. Porque nós temos agora que ouvir áudios de 2 e 3 minutos das pessoas reclamando da vida, dos problemas.
E parece que o WhatsApp agora ajudou, né? A você estar nem aí, agora você bota o áudio lá em 2 vezes e mal escuta a pessoa. Nós somos tentados a todo tempo a não nos envolver. Irmão, dá trabalho, é fato. Mas nós somos chamados também para isso. Nós somos chamados a pagar o preço por essas pessoas, porque simplesmente o Senhor Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Cristo, ele podia estar sentado no seu alto sublime trono. Ele não precisava descer a terra. Ele não precisava se envolver com pecadores. Ele não precisava se relacionar com uma sociedade em caos, destruída pelo seu próprio desígnio, pela sua própria sorte, pela sua própria soberba. Ele não precisava de nada disso. Mas Ele nos adotou como filho. Ele sarou as nossas feridas, Ele tratou as nossas feridas, uma por uma, a ponto de sermos restaurados. E Ele exige isso de nós também. Irmão, nós devemos andar perto, porque Cristo andou perto de nós, Ele anda perto de nós, a todo tempo. Nos relacionar com os que necessitam. Eu não falo somente com da igreja não, irmãos, mas todos que carecem da glória de Deus. Aqueles que conheciam tão bem a lei, não a praticavam, mas aquele que foi rejeitado, não rejeitou. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos conhecer a lei. Nós devemos ser como Cristo, conhecer a lei e praticá-la. E aí, irmãos, segue o texto. É exatamente isso que nós narramos no versículo 34. Chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, que era algo medicinal na época, né? O óleo e vinho era algo medicinal para os ferimentos. E colocando sobre o seu próprio animal, dentro do seu carro, né? E colocou ali. Levou para uma hospedaria e tratou dele. E, irmãos, o quanto nós poucos fazemos, né? Eles, quando a gente tira o dinheiro da gente e dá no sinal, ou dá a quem precisa, a gente se acha o máximo por causa disso. A gente acha que já cumprimos ali o que precisava. É bem verdade que hoje há uma loucura nisso, porque tanta gente que está ali pedindo que de fato não precisa, e está ali para lhe extorquir mesmo, pela sua inocência ou pela sua forma de querer ajudar, talvez. Mas o Evangelho é muito maior do que isso, irmãos. Isso é muito maior do que isso. Você assistir as pessoas socialmente, veja, é uma premissa da igreja. A gente falava isso hoje de manhã, por coincidência, né? As pessoas estão roubando isso de nós, porque a gente está salvo e satisfeito, né? Sentado, salvo e satisfeito. A gente já não enxerga mais para as pessoas que necessitam. A igreja cristã já não é mais conhecida como aquela que auxilia os pobres, as viúvas, os necessitados, os pedintes. Já não é. Veja, o Espiritismo tomou isso de nós. Isso é uma vergonha para nós. A igreja não é relevante na sociedade. Já não se conhece mais as obras da igreja. Porque nós estamos passando de largo diante da sociedade. Porque nós queremos viver num casulo e numa bolha e não quer que ninguém mexa conosco. Nós estamos satisfeitos, nós estamos nos mantendo, nós estamos fazendo um trabalho de manutenção. A igreja estabelece fora das 4 paredes. A igreja deve ser reconhecida como aquela que entra na sociedade e a transforma. Os reformadores, eles entendiam isso, eles caminharam nesse propósito. Aqueles que enviaram pessoas, não só também como principal objetivo de transformar as pessoas pelo Evangelho, mas de transformar toda uma sociedade. As pessoas reconhecessem aquilo que de fato é importante e praticassem aquilo. Mas nós estamos muito mais preocupados, irmãos, em condenar as pessoas com nossas palavras e com nossos dedos. Porque isso nos torna mais melhor do que os outros, né? Nós ficamos satisfeitos com isso. Isso enche o nosso coração. Mas esse homem,
pegou esse desconhecido que estava semi-morto e tratou todos os ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocando no seu próprio animal, no seu próprio carro, versículo 34, levando para uma hospedaria. Talvez a casa dele estivesse longe e esse homem precisava de tratamento, né, específico, e leva para uma hospedaria. E no seguinte, tirou dinheiro de 2 dias de trabalho para cuidar desse homem e entregou ao hospedeiro. Cuida deste homem. E se você precisar de algum dinheiro a mais, não se preocupe. Porque é interessante aqui que ela dizia que se um homem usar da hospedaria, por exemplo, e não pagasse, automaticamente esse homem que usou dos benefícios da hospedaria viraria escravo, se tornaria escravo, até que pagasse aquilo que gastou na hospedaria. Esse homem diz, eu estou te dando 2 denários aqui, 2 dias de trabalho, mas se esse homem precisar de mais alguma coisa, não se preocupe, ele não vai ser seu escravo, não o torne escravo, eu pagarei. Que vergonha, irmãos, olhando para o nosso coração, olhando para o meu coração. Fala de mim agora, que os irmãos reflitam, né, no seu próprio coração. Eu te indenizarei quando eu voltar. Como nós estamos distantes dessas coisas, né? Como muitas vezes nós amamos a Deus e amamos ao próximo com o nosso entendimento, mas não temos amado a Deus e amado ao próximo com o nosso coração. E aí, como eu disse, né, chegando ao final do texto, como a gente interpreta a parábola, olhando o que vem antes, a conversa, a discussão entre o intérprete Jesus e o que vem depois, né, a conclusão disso. E aí, veja lá comigo, no versículo 36, Jesus mais uma vez faz uma pergunta a esse intérprete. Já que você é um grande intérprete, como é que você interpretou essa parábola, né? Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Qual desses 3? Será que foi o sacerdote, o levita ou o samaritano? Isso aí mexeu no ego dele agora, né? Porque ele era um intérprete da lei, um judeu. E ele afirmava com a boca dele que o certo ali era um samaritano, mas contorcer isso por dentro ali. Ele não queria de forma alguma, né? E aí Jesus disse, qual dos 3 é o próximo? E aqui é interessante porque a gente entende o que significa o próximo agora. Veja, o próximo não é aquele que necessita, não é aquele que está sendo morto, né? Mas o próximo qual é o meu próximo? Qual é o seu próximo, Jadson, Esther? Qual é o seu próximo? Qual é a pessoa que vai ser o seu próximo? Você é o próximo a ajudar. É isso que Jesus quer inculcar na mente desse homem. Você não precisa procurar um próximo, mas todo aquele que aparecer, você é o próximo a ajudar. Todo aquele que necessitar, que precisar, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, você é o próximo dele. Você que está próximo dele, não passe longe, mas passe perto. Qual destes 3 que parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E ele intérprete da lei se contorcendo por dentro ali. Ele responde, o que usou de misericórdia? Ele não responde o samaritano, né? Ele quer negar todo o tempo ali. O que usou de misericórdia? Então ele disse, aí Jesus ele dá agora o aval, né? Então ele disse, vai e procede tudo de igual modo. Ele não consegue. O próximo daquele intérprete estava atrelado somente ao seu próprio povo. Quando, né? Só o seu povo, olha. Quem aqui é o próximo, né? Deste homem caído? O próximo não foi o homem caído, mas o que ajudou, né? Por isso que você é o próximo das pessoas. Você deve ser o próximo das pessoas. Você deve estar primeiro na fila para ajudar aquele que aparecer à sua frente e necessitar. Talvez, irmãos, os seus recursos sejam limitados. Nós vivemos isso, né? Diariamente.
Mas nunca esqueçam que Cristo é o nosso sustentador. Que Cristo não nos vai deixar padecer. Que as pessoas que Cristo colocar na nossa frente possamos resplandecer o seu amor, a sua misericórdia, a sua solicitude pela vida. Possamos ser esse que usa de misericórdia. Possamos proceder de igual forma. Não para nos justificar, mas para resplandecermos o amor de Jesus Cristo. Para sermos parcialmente pai dessa pessoa, como Cristo nos adotou, como Deus nos adotou. Para que as pessoas consigam, através da nossa vida, ser instrumentos usados por Deus, para enxergarem Jesus Cristo. Para que as pessoas possam olhar para a gente e dizer: de onde vem esse amor? E você afirmar com todas as letras: não vem do meu coração, mas vem do meu Senhor Jesus Cristo. Esse é o melhor testemunho que você pode dar, meu irmão. É afirmar, dizer: eu não estou fazendo isso não porque eu sou bom, não é porque eu sou amoroso, pelo contrário, mas Cristo me transformou. É através dele, é por meio dele, e ele pode fazer isso na tua vida. É especialista em transformar o impossível em possível. Cristo é especialista em transformar um coração duro e colocar um coração mole. Cristo ele fez exatamente isso, irmãos. Veja, não alegorizando o texto, mas comparando com a obra de Cristo. Cristo é exatamente esse, carrega-nos no colo, que nos leva para tratamento, que paga por esse tratamento, e que não só paga, mas deixa quitado toda a nossa dívida. Possamos resplandecer isso na vida das pessoas. Irmãos, ano que vem está chegando. Se Deus permitir, estaremos morando aqui, e não vamos mais viver essa inércia. A rua nos espera, as pessoas esperam por nós. Devemos levar o nome de Cristo para essas pessoas. Devemos levar o alimento para essas pessoas. Devemos ser conhecidos por aquilo que Cristo faz na vida das pessoas. Não devemos ficar sentados, salvos e satisfeitos, mas falar do amor de Deus para todos os quatro cantos desta cidade. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra que ao mesmo tempo nos coloca no canto e nos faz pesar a nossa consciência, que nos faz mostrar o quanto nós somos parados e fracos em resplandecer o Teu Evangelho, a Tua glória. Ao mesmo tempo, Senhor, nos conforta, porque sabemos que o Senhor faz essa obra e que o Senhor fala conosco, nos chamando para essa obra maravilhosa, não só da pregação da palavra, de viver a palavra de Deus, mas também de ser assistência para aqueles que precisam. Que possamos ser conhecidos como uma igreja que resplandece a Cristo, que prega o fiel Evangelho, mas que ama o próximo como a si mesmo. Possamos ser relevantes aqui nesse lugar que nós estamos, no bairro, na cidade, não para ser conhecido o nosso nome, mas para ser conhecido o Teu nome, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, não deixe que essa palavra esmoreça no nosso coração, mas que, pelo contrário, ela se torne viva cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.